Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo nas tardes da Vibe Mundial, sempre com muito alto astral, você sabe, né? Mundial e Você é um programa da Vibe Mundial, estamos todos os dias aqui ao vivo, às 16h30, exceto às segundas-feiras, que o programa começa às 16 horas e ele tem 1 hora de duração. É o nosso Mundial Podcast, que também é um podcast da Vibe Mundial, transmitido do nosso estúdio Vibecast. Foi o que aconteceu ontem. E quando eu saio do estúdio Vibecast, que é do outro lado aqui, é o estúdio que dá com a Avenida Paulista, eu encontro quem na recepção toda segunda-feira? Eu encontro o meu entrevistado de hoje, Marcelo Santé. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Chegou o dia da nossa entrevista, hein, Marcelo? Pois é. Quanto né? tempo faz, hein? Não é, esquece o passado. Vamos olhar para frente. Né? O Marcelo Santé, comunicador aqui da Vibe Mundial, tá com a gente toda segunda-feira, de 5h30. 17h30, vulgarmente conhecido como 5h30 da tarde. 5h30. Marcelo Santé com o programa? Marcelo Santé com você. Ó, né? Quem lembra, ele teve uma pequena passagem fora daqui, né? Porque eu acho que entre você estar aqui comunicador de 2020, 2021, até você sair e voltar, agora esse período fora foi curto, né? Não foi tão longo. Foi curto. Eu tive as propostas para fazer TV. Olha que chique. Né? E aí depois acabei voltando ali, né? Teve a oportunidade. Rapaz, o rádio, ele pica, gente. Depois que você passa pelo rádio, você acha que você confunde com outras coisas. Vai fazer podcast, mas você quer fazer rádio do mesmo jeito, não é? Não tem jeito, você vai para qualquer lugar, mas você volta à sua casa, É né? verdade, é da família Vibe Mundial, por isso que tá aqui. Antes o programa era de frente com Marcelo Santé, né? E agora tá aí, Marcelo Santé com você. Acho que é assim... É uma marca já. E o Marcelo, para você que nunca acompanhou, ele é cirurgião dentista, clínico geral, especialista em cirurgia e estética. Ele é diretor-geral da Clínica Odontológica Integrada Santé. É a Santé, né? Tá aí o sobrenome dele, não é? Descobri aqui que é artístico. Não ia falar, mas falei. E ficou legal, hein? Ficou bom, né? Ficou muito bom. E o Marcelo Santé está aqui com vocês, está aqui conosco, falando de odontologia toda segunda-feira, às 17h30. Sempre juntinho aqui, ao vivo aí pela rádio. Sempre ao vivo. Vibe Mundial, é um prazer imenso sempre estar aqui com vocês. Maravilhoso, né? É um prazer ter você aqui com a gente, fazendo parte aqui da nossa casa. Me conta uma coisa, Marcelo, no programa você traz especificamente informações só relacionadas à odontologia ou você entra na área de autoestima, o poder de um sorriso, né? Eu acho que são temas que parece que não, mas eles estão muito conectados. Vem trazendo ligações, né? Na verdade, o nosso programa aqui, ele tem não só de trazer os bastidores, eu acho que é assim, um dos poucos programas que tem um bastidor de verdade, de mostrar ali como que é o dia a dia da odontologia, né? E trazer também a vida dos pacientes, né? Um paciente que está com depressão, né? E a gente associa questões bucais, e a grande maioria dos sorrisos, aquela pessoa não sorri mais porque não tem um sorriso bonito. Porque ele não se identifica com um sorriso bonito, né? Até esconde o sorriso, né? Esconde. Dependendo do que tem, né? Na saúde bucal. Eu sempre gosto de iniciar nosso programa com uma mensagem, né? Ali para trazer um pouco, né? De paz, né? De autoestima para aquela pessoa que está me ouvindo, né? Trazer um otimismo, né? Então nosso programa ele traz em geral um conteúdo não só da saúde bucal, né, mas uma saúde em geral, né? Acho que tá tudo interligado mesmo, né? Tudo. Não adianta separar cabeça, tronco e membros. Sem não dúvidas. E energia espiritual, acho que tá tudo emocional, mental, tudo tá ligado, né? Sabe quando você, até falando aqui agora, né, nesse ao vivo, aquela energia de você estar naquele lugar bom e você fala, hoje o negócio tá fluindo. Que legal. Né? É essa parte de energia. Quando a gente vem aqui na Rádio Vibe Mundial, nosso programa em especial também
essa energia boa. Maravilhoso, e é mesmo, né? Quando você vem fazer o programa, você já traz um tema já estabelecido ou você acaba deixando fluir e se deixa levar pelo... Não, até pela, né, pela energia intuição, ali, pela né? energia, pelo que você viu no caminho. Não, na verdade, as mensagens eu trago do meu dia a dia, né? O que a gente vem vivendo. Então, eu trago a experiência da vivência para as pessoas. Já as perguntas, a gente deixa caixa de pergunta, né? Os ouvintes vão mandando mensagem. O ouvinte manda a mensagem Tanto não no pelo telefone, manda por outro Instagram meio. e WhatsApp. Tá, direto pro Marcelo Santé. Direto Tá. pro Marcelo Santé. É uma dica. E aí a gente pega essas mensagens e vai encaixando de acordo com os temas que vai acontecer no programa. Ah, interessante. Então, dependendo da pergunta, você formula o tema do teu programa. O tema do programa. Muito bom. E o que você acredita que seja mais relevante? Qual o tipo de mensagem que você recebe, que você percebe que é a maior dor das pessoas? A dor. A dor mesmo? A dor mesmo. Você sabe assim, o pessoal quando me procura, a grande preocupação é, eu sinto dor, eu tive uma experiência difícil. E quando ele chega ali na clínica Ioi Santé e a gente começa a conversar, a planejar, a ouvir, esse paciente ele se sente muito confortável. Porque ele vê que não é algo ali padronizado de senta, abre, aqui é anestesia e vá para sua casa. Não é. Né? Então a gente, além de paciente, a gente se torna amigos. Né? Eu sei que na hora ali vocês são muito terapeutas, né? Porque não dá para ficar ouvindo a gente falar, porque a gente não consegue falar com a boca anestesiada, por exemplo. Mas acaba tendo essa troca, né? Muito. Então, assim, vai conversando, eu vou te ouvindo, a gente poder saber das tuas dificuldades, né? E a gente encaixar para trazer ali para aquela realidade e poder ajudar da forma correta. Normalmente tem a tradicional dor de dente, mas há outras dores, né, que quando a gente fala de saúde bucal, que nem sempre está relacionada com o dente. E é aí que mora a maior angústia, né? Porque não consegue ser diagnosticado. É possível, através, né, da odontologia, fazer um diagnóstico da onde vem essa outra dor? Sem dúvida. Assim, o que eu mais pego lá na clínica, o pessoal mais procura, essa questão de dores de cabeça, dores em região cervical, pescoço, né? E aí a gente começa a examinar esses pacientes, a ausência dentária, desequilíbrio muscular, né? O paciente que está sobrecarregado na musculatura, né? Quem segura, até uma curiosidade do pessoal que está acompanhando a gente, quem segura a mandíbula é músculo. É simplesmente músculo. E a mandíbula é toda essa região aqui, né? Tudo. Essa todo parte contorno, ali, todo né? esse contorno, né? Que segura, que é o lábiozinho inferior, né? Essa estrutura óssea que a gente consegue apalpar em casa. Quem segura é músculo. E se não tem músculo, se perde, né? A saúde muscular. Não, e o que vem acontecendo? O estresse das pessoas do dia a dia, em especial aqui em São Paulo, você sobrecarrega o trabalho do teu músculo. Então, dores de cabeça, dores na face, um cansaço facial. Sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, parece que eu tô meio cansada, né? Tô meio com os olhos para baixo, tô meio me sentindo para baixo. É um cansaço facial, é um cansaço muscular. Às vezes nem está cansado fisicamente, mas o cansaço, a própria face está cansada, né? Pelo músculo. Mas que interessante isso. Agora me responde. Existem exercícios para fazer um estímulo muscular? Existe. Né? Na bucomaxilo, em especial para cirurgias ortognática e de ATM, né? Existe muito a indicação, né, da fisioterapia, onde esses exercícios são abertura e fechamento. A gente coloca um aparelho ali ortodôntico, onde vai ser colocado ligas que vão fazer forças específicas. Isso colabora para fazer o exercício nessa região e fortalecer o músculo. E a gente, quando fala de saúde bucal, a gente está sempre ouvindo que tem perda óssea, a gente sempre pensa no osso, mas não pensa no músculo. Importantíssimo. Hoje em dia, você quer saber, se o paciente apresentar alguma doença muscular facial, às vezes tem tratamento que nem pode ser seguido.
Porque senão ele quebra prótese, quebra dente, quebra coroa. E aí entra a questão de, será que o profissional me entregou um trabalho mais ou menos? E às vezes não é. Às vezes já é da própria Musculatura. Por isso que assim, a gente tem muito esse cuidado de fazer esse planejamento e verificar tudo isso. Porque se o paciente inicia um tratamento e ele já corrige essa parte muscular, ele vai evoluir com um tratamento muito positivo. E muitas vezes, ontem a gente até falou, né, que vocês também fazem lá na clínica harmonização. Aí você pode também linkar as duas atividades, né? Se eu tenho perda muscular na mandíbula, eu tenho também um rosto que vai ficar mais caído, que você acabou de falar que dá essa impressão de cansaço. Eu perco força, né? Eu acho que aí nem perde tanto colágeno, mas é força mesmo. Mais força. E assim, até foi uma moda há uns tempos atrás, agora parou, que era a famosa bichectomia, né? Que tirava ali a gordurinha da bochecha. Só que a gordura ele tem um papel importante, que é a sustentação muscular. E ele tem entre a gordura e cada músculo tem uma fáscia, que essa fáscia é para o músculo fazer as movimentações. E aí muitas pessoas tiram, só que assim, a longo prazo vai trazer um envelhecimento precoce, vai trazer os problemas à saúde desse paciente. Agora sim, com a indicação precisa, por exemplo, o paciente morde a bochecha, pode tirar. E não vai trazer problema, porque já existe um espaço onde está fazendo um suporte ali correto. Então não vai trazer problema nenhum para aquele paciente. Cada um de nós tem uma anatomia, né? Então, quando a gente fala da saúde bucal, cada um tem um formato de rosto, a própria língua, né? Tamanhos diferentes. A gente não adianta, né? Dependendo do que você tem, da sua mordida, a gente morde a língua. Não, e olha que interessante, né? Pegando esse gancho do morder a língua. Imagina que você perdeu um dente. Se você ficar ali, acontece. ficar ali uns 6 meses sem aquele dente, a tua língua ela forma como se fosse um quadrado para se encaixar naquele espaço. Quando você devolve o dente, você morde aquele espaço ali uns 15 dias no mínimo. Mas a língua é um músculo. A língua é um músculo. E ele volta pro formato original. Porque, tá vendo? O músculo, ele ganha formatos. Ele se trabalha, né? Ele pode fortalecer ou enfraquecer. Gente, que incrível isso. E quando há questões mais graves, né? Vamos dizer assim. Então, a gente está aqui falando do que pode acontecer com muitos de nós. Mas quando você, por exemplo, passa por uma cirurgia reparadora, acidentes causam, né? São casos de realizar a cirurgia reparadora. Quais outros casos ocorrem? E mais do que isso, porque você está fazendo na clínica também, né? Sim. Eu falei aqui que você é especialista em cirurgia. Quando a gente fala em reparação, quais os principais casos e como que é esse tratamento? Eu vou te dar um exemplo, assim, que na bucomaxilo, né, acontece muito. Por exemplo, tem pacientes, em especial, mordida de cachorro, acidente de carro, né, ou de moto, e sei lá, perdeu o nariz, perdeu um olho. A cirurgia bucomaxilo repõe isso. É nessa especialidade que é feita a reparação. Lógico que assim, entra também o pessoal da plástica, né, para fazer outras reconstruções. Mas quem faz a parte protética somos nós. Essa região aqui, né? Do buço para baixo. Não, até antes, né? Acho que do nariz para baixo. Do nariz para baixo. Toda a parte da bochecha para baixo. Toda a parte maxilar ali, na verdade, somos maxilo nós. Mesmo. E há casos muito graves que chegam até você. Quando a gente fala de capital, eu tenho os mesmos exemplos de quando eu falo de interior. Por exemplo, você é da onde? Eu sou sotaque. Sou de Petrolândia, Pernambuco. Petrolândia, Pernambuco. Quando a gente fala de cidades como Petrolândia, ou mais próximo, a gente está falando do norte e nordeste do país, por exemplo, a gente sabe que tem um avanço hoje, mas que também ainda tem muito a avançar. Você sente que tem muitas diferenças quando a gente fala disso? Muita diferença. Que loucura, né? Inclusive de casos. Muito. Tanto falando de tratamento, quanto de procura. Às vezes o paciente tem um problema, nem ele sabe que ele tem. Não, e nunca vai tratar. Acha que é normal. Acha que é normal. Né? Às vezes tem uma deformidade facial, que é a bucomaxilo que resolve,
e ele nem sabe disso. Quando a gente fala de lábio leporino, é a buco que resolve? A buco tá vendo? A gente vai aprendendo, né? Mas que interessante. O que tem em Petrolândia pra gente pensar na cidade e já lembrar? Não, eu vou te falar uma coisa. A nossa cidade já mudamos de assunto. Ficou muito conhecida por ser a cidade, né, que é a famosa Atlântida Brasileira. Atlântida Brasileira. Atlântida Brasileira. Então é o seguinte, era uma cidade antiga, onde a barragem, né, ali de Paulo Afonso, se eu não me engano, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que é a de Luiz Gonzaga. Eu não me lembro agora. Uma dessas aí. É uma dessas daí. E aí rompeu e cobriu a cidade. Uma barragem como a gente teve agora em Brumadinho. Bem isso. E aí a cidade todinha foi alertada que isso ia acontecer e todos os moradores saíram. E a cidade encheu de água. E hoje é feito o turismo, né? O pessoal vai para mergulhar. Por quê? Porque a cidade tá de pé, a grande maioria lá embaixo. Mas dá pra ver a cidade? Tudo. Mentira! Dá. E, inclusive dá pra ver ali a igreja, assim que você chega, dá pra ver a igreja, né, em pé, né? Jean, próxima viagem pra Petrolândia, porque nós vamos fazer uma caravana para visitar essa Atlântida Brasileira. Comer aquele peixe assado na beira do rio, São Francisco. Lá é rio, né? Ai, que delícia, gente. Água quentinha. Que coisa curiosa isso. Pois é. Olha só, quantos anos faz isso? Mais de 100 anos. Mais de 100 anos, os moradores foram alertados para sair da cidade. Lógico que a população era muito menor, o trânsito era menor. Bem menor. Conseguiram fazer isso. Mas, gente, é uma lição, né? Tem um alerta, respeite esse alerta e... Olha lá, ganhou um museu. Ganhou um museu. Abaixo da terra. Que coisa Olha, incrível. eu vou te falar. E hoje a cidade, assim, em questão de cultura, tá muito rica culturalmente, né? No turismo, né? Nessa procura. É em Pernambuco, né? Pernambuco. Menino, qual a cidade mais próxima, cidade grande mais próxima que a gente possa se localizar? Tem uma cidade que fica a 70 quilômetros que chama Paulo Afonso. Paulo Afonso. Que é Bahia, conhecido, né? também, né? Faz divisa, Bahia, Sergipe e Alagoas. Nossa, tem história pra contar. Tem história. Dá pra ir lá e fazer um documentário. Gente, dá mesmo. Que coisa boa. Vamos voltar pro nosso assunto? Curiosidades com Marcelo Santé. Pode mudar o nome do teu programa e manda todo mundo mandar uma notícia lá da região de Pernambuco pra você dar no teu programa. Pois é. Gente, mas que interessante, né? E a partir, a gente pensando até grupos de profissionais de saúde se unem muito para fazer, né, atividades nessas cidades por por uma semana, 2 semanas. E quando a gente fala de saúde odontológica, não sei se é tão visto não, hein? Olha, vou te falar uma coisa. Ali, por volta dos anos 2000, tinha uma saúde pública mais enriquecida falando de odontologia, né? Era até a época de fluoretação nas escolas, água fluoretada, né? E hoje em dia isso não existe mais. Não existe mais essa promoção de saúde. Água fluoretada, colocar flúor na água é um benefício? É um benefício. Você sabe que todas as nossas águas que bebemos aqui no Brasil é fluoretada. Fluoretada. Né? E assim... E o que ele faz com... Diminuiu o índice de cárie altíssimo nos pacientes. Ou seja, lógico que existem números mais precisos, mas assim, imagina que antigamente acontecia 1 milhão de perda dentária. Depois que fluoretou, passou a ter 100 mil. Que beleza, então assim, né? mudou muito, né? Porque a cárie em si é um problema básico quando inicial. Só que a longo prazo, te faz perder todos os dentes. Te traz um problema gengival que pode virar um problema cardíaco, que vai agravar um problema estomacal e vai aumentando de... Olha só, gente, mas que beleza, né? Então, nossa água tem flúor. Nossa água tem flúor. Do Brasil todo? Tudo. Que beleza, essa é uma informação importante. Realmente o número de cáries, eu já tinha ouvido alguma estatística de que é mais reduzido. Quando você fala de problemas cardíacos, é a partir da gengiva o que causa esse problema? Por isso que diz, né, que a saúde começa pela boca. Começa pela boca. O principal órgão que é afetado é o coração? É o coração. Essa parte gengival, o que acontece? A gengiva,
ela vem para nutrir tecidos, estruturas ósseas, estruturas dentárias. Ela faz toda essa comunicação e conexão dos nossos vasos sanguíneos. Uma vez que essa parte gengival está doente, a mesma coisa é a doença fazer comunicação com os vasos. E esses vasos passam ali por questões cardíacas, né? Então, o que você está fazendo? Você está pegando uma contaminação local e está disseminando no teu corpo. Só que em algumas regiões ele não tem força para causar um problema, porque ele precisa de um sítio específico. Só que o coração não entende isso. E aí você traz um problema cardíaco, né? Que também pode levar a óbito quando não tratado. Por isso, né, que a saúde bucal, né? Eu acho que os cuidados de higiene são os primeiros passos para que a gente tenha uma boa saúde bucal. Sem dúvida. Hoje, assim, os grandes hospitais, os grandes centros, né, que tem ali uma especialização mais adequada, se o paciente tem uma doença de base, diabetes, pressão alta, né, uma doença que ele descobriu ali em questão de digestivo, estômago, e ele não está em tratamento saúde bucal, é interromper o tratamento desse paciente. Por isso a importância do interdisciplinar, né? Sem dúvida. Então, você vê uma importância grande demais, né? E, lógico, a gente ainda não consegue ver isso em todos os hospitais, não consegue ver isso em todos os profissionais, só nos grandes centros, né, de especialização. Mas logo mais eu espero que isso aconteça assim, né, de uma forma mais geral, e vai ficar ótimo. Acaba sendo um trabalho de formiguinha mesmo esse, né? De formiguinha. Né? Tanto é que, assim, a bucomaxilo, às vezes o paciente chega ali para operar, mas não é um médico que vai, né, esse trauma, meu filho, não sou eu. Né? E a gente acaba atendendo ali aquele paciente, salvando a vida daquele paciente. E nós temos aqui, né, a gente sabe que tem várias classes sociais, vários níveis de escolaridade e temos também que saber que tem pessoas muito simples que a gente tem que explicar o beabá para essa pessoa e de quem está cuidando dela, até para ela ter uma confiança maior nesse trabalho, né? Sem dúvida. E poder ali ter sucesso naquele tratamento. Com certeza, né? E poder explicar de uma forma bem prática, por isso que a gente faz programa de rádio, né, Marcelo? Poder explicar de uma forma prática que as pessoas, elas podem superar um problema de saúde, pode sorrir de novo, não é? A gente vive um momento onde os implantes são muito disseminados. Se a cárie foi, né? Se os casos de cárie foram reduzidos, os casos de implante foram aumentados. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E é uma possibilidade incrível para que não mexa com essa arcada dentária. Você sabe que, até falando de autoestima, às vezes a gente pega um paciente e assim, ele não tá mais trabalhando, ele não tem mais esposa. E aí você começa a conversar com ele, entender um pouco do que causou tudo aquilo. E aí você vê que ele teve um problema no trabalho. E aí daquilo ele perdeu um dente. E aí quando você vê, ele largou de tudo. Tá isolado. Tá isolado. E aí às vezes você pega esse negócio tão pequenininho, senta com ele, resolve o problema dele e ele acaba voltando ali à vida normal. Por favor, né? É o que a gente quer. E todo mundo tem direito a isso. Para todo mundo viver bem e em comunhão um com o outro. Sem dúvida. Né? Acabou o programa, Marcelo. Fim. Que doideira, né? Olha rapidinho, só, uma mensagem pro nosso ouvinte. Passa o teu Instagram para todo mundo te achar. Olha aí, nosso Instagram, @ioisante. ioisante. E o meu pessoal, né, que é o @Dr. Marcelo Santé. DR Marcelo Santé. Isso, né? Fui te procurar lá hoje. DR Marcelo Santé e @IOI Santé. É Instituto Odontológico Integrado Santé. Obrigada, Marcelo. Obrigado, viu? Sucesso pra você, prazer viu? Imenso sempre poder muito voltar bom. aqui. Bom, eu peguei né? por cima, peguei assim por baixo. Nem sei. Então tá bom, um cavalheiro. Obrigada, viu? Sucesso Obrigado, pra você. gente. E toda segunda-feira, às 17h30, aqui na Vibe Mundial, o programa Marcelo Santé com você. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Não, daqui a pouquinho nada. É amanhã, às 16h30, tem mais Mundial e você. Um grande beijo até lá. Daqui a pouquinho eu vou lá pra gravação. Beijo. Tchau, tchau.